Cada pessoa tem um treino. O primeiro princípio do treinamento é a individualidade biológica, mas o papel de todo personal deve ser exatamente a adaptabilidade em relação ao treino. Olha isso aqui, gente, olha que maravilha. Joga lá no chat GPT lá e ele vai fazer montar para mesmo? você. Faz Vai isso? fazer, mas assim, vai ser direcionado realmente para você, Não vai. vai ver os seus pontos fracos e fortes. Não vai. Por exemplo, se você trabalha muito em pé, trabalha muito sentado, isso tudo Sim. influencia na hora que a gente vai fazer um treino. Sim. Qualquer que seja a idade, qualquer que seja a pessoa exatamente. que a gente está falando, Sim. uma reserva de massa magra é importante para quando a gente chegar na idade mais avançada que a gente... Olá, gente. Hoje eu trouxe uma figura icônica. Chato pra caramba. Todo mundo fala que é o nosso malvado favorito. Pois é, eu tenho um malvado favorito da minha vida. Sabe quem é? O Ian. Pois é, Ian. E o Ian vai falar alguma coisa assim, coisas assim bacanas para sua saúde, para o seu corpo. Mas primeiro eu tenho uma outra pergunta para ele. Depois a gente vai entrar aí no assunto do nosso corpinho. Tá bom? Oi, Ian. Tudo bem? Como é que você tá? Tá calminho? Nervoso, né? Agora tá, não tem? Nervoso. Mas, Ian, eu quero que você fale, né, pra gente o que te levou a ser um professor de educação física. Porque eu sei que uma vez você me falou que você tinha feito outros cursos até chegar, né, Isso. na educação física. Fala para mim aí o que foi que fez você mudar tudo. Então, basicamente, eu sempre quis educação física, desde que a gente decide, né? Eu sempre quis educação física. E aí, no ano passado, a gente, na discussão, a gente sempre tem aquela discussão de que você não vai ganhar muito, vai Sim. trabalhar muito, Sempre não a vai mesma ganhar coisa, muito, gente. né? E aí você decide, opta por, porra, você é jovem, você não quer, você quer o quê? Ganhar mais dinheiro e tal, Sim. e aí você opta por outro curso. Então, eu fiz direito, fiz física, enfim, várias coisas. Imagine ele como advogado, gente. Meu Deus do céu. Não, então, e aí, o que acontece? Depois disso tudo, eu tive que fazer todas as provas de novo, de Enem, essas coisas que tinha. Uhum. Aí, passando de novo, eu falei, cara, vou botar a educação física porque foi o que eu sempre escolhi. Uhum. E aí, eu passei, fiz educação física e comecei. Aí, hoje eu sou bacharel, licenciado, né? Nossa, Com pós. olha, gente, não é pouca coisa não, É, hein? uma Bacharel, pós. ó. Não, mas o bacharel é na academia, a Hum, licenciatura é no colégio, então você tem que ter os dois, né? uhum. E aí, hoje eu trabalho lá na Na Conen, Conen? lá fazendo personal, né? E aí, exatamente isso, personal, Cuida, né? ele Por cuida, isso falar do corpo, né? ele cuida desse corpo aqui, É, gente, porque olha, que já teve mudança. eu mudei muito, Mas gente. aí o que Nossa, acontece? Hoje eu tô como personal, trabalho também na própria academia como sim. professor e também hoje faço um setor de coordenação de estágio e tal. Sim. Então eu acredito que eu tô na área que eu sempre quis realmente, então Sim, eu não me vejo fazendo outra coisa. Então é mais ou menos isso. A explicação para sua pergunta sim. seria que eu sempre quis, e aí pelos pensamentos que a gente tem quando a gente está evoluindo ali, desenvolvendo nossa funcionalidade social, né? Que a gente, Sim, porra, vamos trabalhar com o quê? Vamos viver de quê? E é aí isso verdade. tudo implica. E aí eu desvirtuei, mas não tem como. Eu voltei para essa área e aí desde então é que eu venho. Não formei nada que eu fiz, então, É verdade. formei nada que eu fiz. Direito, física, Não formei nada. E na educação física eu via que eu agia mais fácil, fazia as coisas mais fácil e fluía mais. né? E aí então hoje eu não vejo fazendo outra coisa. É. É isso. E, inclusive, quando me indicaram, né, o Ian, eu não estava bem não, gente. Eu não estava nada bem, alguns problemas de saúde. Lembra, Ian? É. Era colesterol, era açúcar no sangue, né? Era inclusive um problema que Problema tinha, cardíaco, né? um problema cardíaco. Eu fiz vários exames e aí me indicaram a musculação. E indicaram para fazer, a gente começou a fazer o personal, que aí veio e Sim, floresceu, não é isso? olha É humanos que como é que ele, florescem. tá vendo como ele me assiste? Eu floresci, gente. A minha vida mudou muito, né? A qualidade de vida. Eu tenho 62 anos. E é claro que o Ian,
Ele passa os exercícios, né, ali para minha idade e também para o meu condicionamento, né. Você É. foi assim, a gente começou um pouquinho, mas e aí? Fala, como é que foi isso? Isso, eu Porque acho que assim, vamos pegar o seu pra minha idade, vamos né, pegar a sua a 62 sua anos, é, a sua adaptação, né. a minha. Eu tive que necessariamente adaptar, né, a Ireni, e aí porque ela estava sem atividade física, você não estava fazendo Não estava fazendo musculação nem nada, nada, nada. e aí Só veio. uma caminhadinha Engraçado que sem vergonha. eu lembro que quando ela chegou no primeiro dia, ela veio, pô, de calça, manga comprida, tudo, né, toda Toda fechada, mamãe, gente, e uma não camisa sabia largona é, aqui. eu não sabia o que ia ser. Ai, E aí Jesus, no primeiro dia eu faço só uns testes de adaptação, vejo o movimento, vejo como ai, que você vergonha. vai se adaptar àquele exercício e vou ensinando o exercício gradativamente. Algumas vezes, alguns treinos, a gente está há quanto tempo já tem? Já vai fazer 2 anos. Então, alguns treinos a gente tem essa demanda de que você não está muito bem em questão de energia, não dormiu bem, não comeu bem. É Então, verdade. tudo isso você tem essa Eu não diferença. funciono bem quando eu não durmo bem, né. E, não, acho Fico que ninguém, né? Porque o nossa, sono, estresse, é. alimentação, isso tudo são bases para você evoluir, né? Normalmente eu Digo, durmo de bem, né. treino, né? Para você ter um treino bom, para você ter um efetivo, né? Sim, Mas o que acontece é que a gente sempre alinhou bem, sim, dosou bem essa questão de eficiência do treino. Não adiantava a gente forçar muito para que você não sim, voltasse. Então, no início, eu lembro que a gente fazia sessões um pouco menores, e aí sim, um pouco mais é leves, verdade. e aí depois a gente vai aumentando, né? A gente começou a fazer agachamento, começou a Foi. fazer agachamento com carga, né? Agachamento sempre feito, né? Agachamento com carga. Hoje ela faz aquela posição de cócoras, que a gente fica lá embaixo descansando, como se Nossa, estivesse na China, é sabe? Aquele verdade. chinesinho que fica. Sim, eu nem Então, nem 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 é, sabia o nome, mas era isso é mesmo. isso aí, ela faz. Então, assim, hoje teve uma mudança estética, Sim, mas principalmente uma mudança funcional na, nessa questão que é muito da importante. saúde dela, né? Ainda mais com uma mulher que já tá mais velha, já tem Claro, todas essas. 62 anos, né, sou uma coroa, gente, mas uma coroa enxuta. É, Inclusive, né, acho que 1 ano depois, eu cheguei a fazer uma avaliação com a Jennifer, né, isso, lá da Coney, eu consegui 2 quilos de massa isso. magra, lembra? Não? Gente, eu falei: "Eu não acredito". E eu vou falar uma coisa para vocês, quando eu ia para academia, eu orava, gente. Eu orava de manhã, orava no caminho, porque eu tinha medo. Eu não sei se eu falava isso para você. Falava. Eu tinha medo de não conseguir. Eu falava: "Eu não vou conseguir aguentar aquele peso", mesmo que fosse 2 quilos, Mas eu aí, tinha dificuldade. Hoje não, hoje, gente, não é quanto que eu é, já consigo, né. mas aí é que eu acho, né? O papel do personal, no caso, aplicando aí Sim, direto nossa verdade, relação, mas o papel de todo personal deve ser exatamente a adaptabilidade em relação ao treino. é verdade. Então, cada pessoa tem um treino. Nosso primeiro princípio do treinamento é a individualidade biológica. Sim, Essa individualidade biológica nada mais é do que é, o que diz o nome, que cada indivíduo tem uma forma, tem um limite e tudo mais. Então você tem um treino para cada pessoa, por isso que sim, você diferencia. é verdade. Aí, eu posso fazer o mesmo treino que uma outra pessoa? Pode, não tem problema, mas vai ser tão eficiente, tão benéfico pros seus, pras suas evoluções, pras suas questões evolutivas ali em relação a problema cardíaco, problema a Sim, colesterol, vai ser tão bom quanto seria se fosse um treino só para você? Talvez não. Então, assim, fazer um dia, fazer 2 dias esse treino com uma pessoa não tem problema, mas idealmente falando, cada um segue o seu treino, né? Cada segue o um seu tem treino, o seu o seu, ritmo. não é nem só ritmo, é muito a questão de conseguir fazer as coisas que são direcionadas para você. Você não me procurou por estética, mas você também ganhou estética. Eu não Então, procurei realmente, gente, eu não entendeu? procurei por estética Hoje você fica na academia de topzinho, hoje eu tirando já fotinha, entendeu? hoje eu já Postando no Instagram, não, posso porque eu puxar. vou tirar minha fotinha, Eu sou né? assim, gente, eu faço assim, eu tiro a blusa, posto e vesto. Eu visto Outro rapidamente, dia eu eu rodei tenho a um blusa pouquinho de para você ficar de top, porque para você ver que você evoluiu, para gente, ver que ele você fez isso realmente mesmo. tá outra pessoa. Eu É fiquei isso aí. correndo atrás dele, "me dá minha blusa, me dá Não, não minha". vai botar de volta. Tirou para tirar foto, eu falei, não vai botar de volta não. Mas Vai treinar assim. quando eu vi as minhas costas, eu falei: "O que é isso?". Agora fica pedindo para gravar exercício de costas. Vai Agora fazer a puxada. Ah, não, realmente tá desenhada minhas deixa eu ver, costas. gente. Olha isso aqui, gente, olha, olha que maravilha.
Imagina, dá um soco, vê agora assim, eu tenho força, por quê? O personal me ajudou. Eu sei que nem todo mundo às vezes tem condições, né, É, mas você consegue ali no seu orçamento contratar um personal, porque você às também vezes dá aula, online, você também é dá isso. essa pois é, porque às Às vezes vezes uma não consultoria isso, online, exatamente, é isso que eu ia falar, o nome muda um pouco, né, o personal qual para é? consultoria não, Seria o você quê? falou, mas a diferença é essa, ao invés de você ter, ah, uma disponibilidade financeira para um personal, Sim, você vai ter só para uma consultoria. Essa consultoria vai fazer o que com você? Vai fazer com que você, ah, tenha o treino, eu acho tenha isso maravilhoso a o treino quando eu consultoria, digo não é gente. só fazer o treino em si, Sim, porque fazer o treino a IA faz, né. faz. Você joga lá no ChatGPT lá e ele vai É fazer montar mesmo? para O IA você, faz vai isso? fazer, mas assim, vai ser direcionado realmente para você, Não, vai não vai. vai ver os seus pontos fracos e Não, fortes. não vai. Por exemplo, eu trabalho com uma avaliação, Sim, mesmo que eu acho semipresencial. interessante essa sua avaliação, É, eu acho mesmo fantástico. semipresencial, mesmo sendo online, eu consigo fazer essa anamnese e a Sim, gente trabalha em cima dessa anamnese para que uhum, você tenha um melhor resultado. sim, Então, eu, né, a gente analisa, a gente é gíria, né, uhum. enfim. Eu Mas sei. aí a gente acaba analisando a postura, a massa muscular que você tem, todas as questões de rotina que você tem. Por exemplo, se você Uhum. trabalha muito em pé, trabalha muito sentado, isso tudo Sim, influencia na hora que a gente vai fazer um treino, né. Na hora que a gente vai fazer uma planilha, o treino em si é uma planilha de exercícios de força, exercícios de aeróbio, exercício de alongamento, tudo isso calibrado. uhum, Então, essa calibragem online, né, ou pela consultoria em si, sim, ela se torna mais acessível do com que um certeza. personal. Aham. O personal a gente tem isso presencialmente, a cada treino tem todo esse essa janela de observação onde a gente está ali vendo tudo, Uhum. né, enquanto na consultoria a gente precisa desse feedback do aluno, do cliente, quando ele for passar. Então, ele vai passar o feedback sobre o treino, falar que foi difícil, falar que não foi. E aí, com Sim. base nesse feedback, a gente retorna e refaz o que precisa ser refeito. Então, o trabalho existe. Uhum. O que diferencia é a presença durante os treinamentos. Certo. Né? Eu vi lá você trabalhando com senhoras também, às vezes com problema. Isso. Eu cheguei a ver uma senhora lá Você com uma conheceu a PEC. Norma? A Norma, Isso. isso. A Norma ela tem uma Isso, prótese no eu joelho. gostei desse trabalho que você fez. Isso, ela tem uma prótese no joelho. Ela teve um problema, né, no joelho dela realmente, aí agora ela comprou esse joelho, né? É mesmo. É o joelho de titânio, né, na verdade a Uhum. prótese, e aí você tem 2 barras de titânio, uma para o fêmur e a outra para a perna. Mas isso ela caiu? Não, foi desgaste mesmo da vida, ela tá Porque hoje com tem essa 82 coisa anos, como é que chama? não Desgaste foi ósseo, não tem essa situação não quando você não foi pratica atividade isso, não física foi de necessariamente por isso. uhum. Foi muito mais porque na vida dela o joelho já realmente não tinha mais a cartilagem, e estava chegando nesse ponto, ela não tinha atividade física regular realmente, Sim. né, ela Uhum. até fazia antes, mas não era de repente uma regular de uma forma onde ela tipo, não foi uma lesão aguda, foi uma lesão Sim. crônica, esse é o ponto. Mas aí ela ficou legal, ela conseguia Agora ela tá com essa prótese, ela não consegue mais, fazer andar, assim, daqui até a porta aqui do horto, hum, ela não consegue andar sem a ajuda de ou uma muleta ou um andador. uhum. Mas a gente trabalha para que ela tenha força para Sim. tentar fazer isso. A gente teve uma época que a gente conseguiu fazer com que ela, eh, não precisasse de muleta, Uhum. mas aí teve um tempo que ela se desequilibrou e aí esse é o maior Nossa, problema, em casa sim. mesmo, aí caiu e aí retornou para essa Fazendo questão de de estar novo. sempre ter um apoio. Uhum. Porque querendo ou não, ela já está com 82 anos, já perde uma massa Nossa, magra, já, e já. aí essa massa magra é sarcopenia, né, que a pessoa fica falando, tá Sim. sempre com sarcopenia, na Uhum. verdade a sarcopenia ela aumenta, eh, dos 40 em diante. Por isso é tão Então, por isso importante que a você tem que ficar atividade regularmente a em atividade atividade. física, né. É, isso. É. E o que você, assim, qual o conselho que você daria, assim, eh, não vou colocar só mulheres maduras ou 50 a mais, porque senão a gente fica muito limitado, né. É. Mas, no geral, eh, o o que conselho você daria pra gente, para as mulheres, para os homens no geral, que você diria para eles, assim? Uhum. Eu acho que assim, é o que tá na moda, né.
Sim. A saúde física, na verdade, ela, além da mental, que Nossa, a mental é cresceu muito demais, né? importante. Ele Mas quase que é um terapeuta, gente. O Ian ele não é só um personal, ele é um terapeuta. eu acho que o Maravilhoso. personal acaba sendo uma questão energética também, né? Sim, Então, assim, energética. você tem essa transferência de energia, querendo ou não, você está fazendo o seu treino para você desestressar que seja do seu dia também, né? Mas aí, voltando ao conselho, essa questão física, ela ficou muito mais visível depois de 2020, né? Sim, E aí, depois de 2020, a gente busca que a gente tenha mais massa magra e tudo mais. sim. Então, o maior conselho é esse, que você busque fazer uma reserva de massa magra. Então, dependendo da idade, você falou, não vamos falar de senhora, vamos falar de homem, enfim, Sim. qualquer que seja a idade, qualquer que seja a pessoa exatamente. que a gente está falando, Sim. uma reserva de massa magra é importante para quando a gente chegar na idade mais avançada que a gente Que vai talvez chegar. seja até mais do que 60, né? Que essa é a minha Sim, idade. exato. 70 anos, É que mas você vai seja, chegar. você vai precisar de massa magra para poder se movimentar, se tornar independente. Levantar da cadeira, né? Ser independente e Levantar da funcional, cama. não é isso? Só que para isso você precisa de massa magra. Senão- Então, a ideia é criar reserva de massa magra. Como é que a gente vai fazer isso? Sempre, buscando comer proteína, porque você precisa de uma alimentação saudável para isso. Sim. Sendo que a proteína ela faz a síntese proteica para você poder fazer a criação de músculos. Uhum. Então, basicamente, precisa ter essa parte. Mas aí qual é a outra parte que está muito mais direcionada ao exercício físico? Que literalmente é isso. O exercício físico, ele tem que estar presente na sua rotina. Sim. Não adianta você comer bem, dormir bem, fazer tudo bem, se você não faz nenhuma atividade física regular. É porque era né? o meu caso, gente. É. Eu comia bem, eu Isso. dormia bem, porque eu sou uma pessoa que eu durmo bem, eu não tomo ansiolítico, eu não tenho nada contra quem tome, cada um, né, é a sua necessidade, né. Mas eu sou uma pessoa que durmo bem, eu acordo cedo, durmo cedo, mas mesmo assim, eu não estava bem. É. Porque não, eu não estava bem. Hoje eu me considero assim, eu me considero que eu estou bem, até porque, né, eu sempre falo: eu não estou buscando, aquele corpo maravilhoso, não". Mas eu tô. Ele é muito chato, gente, ele é tão que vocês nem imaginam, mas ele cuida de mim também com carinho, uma coisa, assim, maravilhosa, porque você é uma pessoa muito humana, Ian, e eu vou ser, assim, eternamente grata a você, a Jezebel que te indicou, né, então, Foi. assim, os meus filhos que, nossa, a minha filha é a minha maior incentivadora. A Vivian fecha sempre, né? Eu sempre elogio, eu Fecha. sempre falo assim, ela Vivian é maravilhosa. tá conseguindo fazer levantamento de terra, que é um exercício difícil, um exercício Eu não complexo. sei nem Pois é, você faz, mas eu aí faço. É bom eu ele mando pra ela, não mando ficar o vídeo. ele que nem elogia muito não, gente. É Então, mesmo? mas eu não elogio pra você, mas pra Vivian eu elogio. Ai, gente. Aí, Porque eu tenho um agachamento, gente. Não, isso eu vou ter que falar É. de mim. Gente, eu agacho, você não imagina, né? não, falta botar carga, a gente vai chegar lá. Ai, que medo! Agora eu vou voltar a orar. A Espírito Santo me ajuda. Não, mas assim, aí só complementando, né, Complementa. o conselho que você estava comentando, Ah, porque, e aí, tudo isso, existe uma diferença entre atividade física e exercício físico, que era Aham. onde eu queria chegar. sim. Então, é cabível você ter na sua rotina uma atividade física? Não, com Sim. certeza, mas vamos dar um exemplo para ficar fácil. Atividade física, Ereni gosta de planta, gosta de Adoro mexer com a planta, fazer jardinagem e tal, isso é uma atividade. Sim. Né? Você está fazendo atividade, você está trabalhando, mas Isso agora, no o Japão eles exercício... fazem muito isso, né? Então, Essa de abaixar, de ficar ali, né, isso é uma cuidando das atividade, plantas. é uma legal atividade. ter, Mas mas precisa mais. Mas um exercício físico é algo que você tem padrão, você tem forma de fazer, você tem tempo para fazer, você tem as variáveis que se faz esse exercício físico, que é o que está direcionado a gente. Sim. É o que eu passo para você. Então, o verdade. que eu passo para você é direcionado. Eu sempre digo para os estagiários e para as pessoas que estão lá comigo no trabalho, eu sempre falo isso. A nossa diferença em relação ao profissional é que a gente tem o controle dessas variáveis. Sim. Então, eu tenho os controles das suas variáveis no seu treino. É verdade. Por isso que torna tão seu o treino. Sim. E por isso que muito. torna tão eficiente essa questão do comando do que a gente está fazendo, que é o exercício físico. Então, o importante é você ter esse direcionamento, visando
aquela reserva de massa magra, Sim. visando saúde a longo prazo, lá para quando Verdade. você vai ter a sua o seu envelhecimento, né, esqueci agora, Com idoso, como é que com chama? mais saudável, né, É, mais dona de si também, né, isso. porque senão se você não se cuidar, né, você fica mais tarde Sua velhice, eu tô tentando lembrar essa palavra, hã, velhice. você fica muito dependente também, né, É, tipo, se exato. você não se cuidar, não fizer esse exercício físico, atividade física, você às vezes já vi muita gente falando: "Hoje você não vai conseguir nem ir ao banheiro sozinha". Isso. Eu digo que eu faço muito hoje, porque eu fico assim: "Poxa, eu quero segurar meus netos no colo, né, eu quero ter, assim, uma flexibilidade maior para estar vivendo isso com eles", né. Imagina até você falou aí no banheiro, né, É, existem, eh, noções que você vai ter uma lesão, tem alguma coisa e fala: "Ah, você não pode mais agachar", sim, mas quando você vai no banheiro você não está fazendo uma espécie de agachamento? sim, Então, na verdade, a gente tem que cuidar para que não tenha esse é problema. Mesmo verdade, quando você tem essas lesões, mesmo quando você tem esses problemas, como é que você não vai fazer as coisas do seu dia a dia, é né? verdade. É esse o É isso, pensamento. por isso que é tão importante. Inclusive, gente, olha, o Ian, ele dá consultorias online. O Instagram dele vai ficar aqui para vocês seguirem eles, entrarem em contato. Agradecer também a Coney, né, porque é muito importante. A Coney, para mim, é uma academia maravilhosa. Eu sempre falo que quando eu chego na Coney é como se eu estivesse chegando em casa. Ah, É gostoso estar lá, os aparelhos são maravilhosos, todos os professores muito capacitados, não é só o Ian, tem vários outros personagens lá dentro da academia que também são mas eu não gosto maravilhosos. quando você fica tirando foto com um Gente, monte, hein? Ian é ciumento, É comigo, ele é muito tá? ciumento, Inclusive, se eu fosse falar de eu alguém, esqueci é para disso. você não ficar tirando foto com o É, Marcos. Já, o Marco, tá? Marcos, Beleza? você sabe que eu te amo, né? Você vai Não, assistir isso? só, tá? Ficou aqui o meu aviso. Mas você falou da Connie, né? A Connie eu tô lá, Coney, a Connie tá lá há 12, 13 anos, desde você 2014, tá já esse e eu tempo tô todo na Coney. desde o início lá. Então, Pois assim, é, você vê, aquela história, filho da Coney. aquela história de eu ter começado mais velho na educação física, né? Sim. Eu comecei com 23 a faculdade. Nossa. E eu comecei de estágio lá. Então, Ah, eu é? fiz estágio lá, e aí fui passando, Ele foi crescendo, fui gente, ó, crescendo ó, ó, junto ó, com a ó, ó. Connie, né? Maravilhoso. E, poxa, Ian, eu quero te agradecer, assim, de coração, assim, tudo que você fez por mim, né, e E ainda vou tem fazer. feito, ainda vai fazer. Você vai ver só como é que vai ficar essa coroa aqui, gente, mas olha, eu já tô nos trinks, hein, meu Deus do céu. Então eu quero te agradecer de todo o coração você estar aqui. Próximo vídeo ela vai fazer ao ar livre, de top, entendeu? Não, Roupa de academia, né? Pois é, vai pegar a umas plantas de plantinha. fundo, fazer uns treinos. É isso? Inclusive tem uma aluna dele aqui também, que ela tá ali só assim, ó. Olha, É, porque vai fazer junto. ela é o Aí, ó. malvado do favorito. Aí. Me dá aqui o presentinho que eu quero dar para ele. É, isso aqui, gente, ó, é um bambuzinho da sorte. É, é claro que o Ian, imagina se ele fosse só contar com a sorte, não dá, né? Ele conta, é com um trabalho bem feito que ele faz, um trabalho direcionado. E isso é muito importante, porque às vezes você não dá tanta importância. Eu era uma pessoa que não dava tanta importância para um professor de educação física. Eu falo isso com pureza da alma. Mas, assim, estando lá como eu estou hoje, eu observo e eu vejo o quanto é importante, gente. E o quanto um professor de educação física, um personal, gente, o quanto eles são capacitados, o quanto eles estudam, e eles sabem tudo do seu corpo, tem parte, porque eu fico escutando, escuto tudo. Eu fico, mas eles sabem isso tudo, tem que saber isso tudo. Então, vamos valorizar o profissional de academia, porque não é fácil não, tá, gente? E é isso. Ian, muito obrigada. Tá aqui o seu Obrigado a você. bambuzinho da sorte, meu amor. Obrigado. Aqui a Eu gente tá fico meio aqui. afastado aqui, sabe, gente? Mas a gente se ama. É o malvado favorito, mas a gente se ama, né, Ian? Então, eu quero que o Ian, né, chame aqui os homens, as Ah, mulheres, pronto. Tá. pro nosso, Para nosso vocês programa. irem para o Humanos que florescem. Humanos que Florescem.
É por isso que... Venham para os humanos que florescem. É, porque agora tem homens Venham aqui, florescer gente. junto com todos por aqui. Aí, essa chamada? Beijo pra vocês. Tchau, tchau. Eita, ia!